com Paulo Figueiredo aparecendo desesperado em seu canal do YouTube e fazendo uma série de ameaças a Hugo Motta e principalmente a Davi Alcolumbre. Paulo Figueiredo ameaçou Alcolumbre caso ele não aceite a anistia do jeito que Paulo Figueiredo, Sóstenes Cavalcante, Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro querem, uma anistia que beneficie Jair Bolsonaro. Paulo Figueiredo ameaçou que se Alcolumbre ousar apresentar algum texto alternativo à anistia que eles querem, Alcolumbre sofrerá as consequências. O sujeitinho sem caráter acha que as instituições, principalmente o Senado Federal, têm que se dobrar ao que ele quer, ao que Eduardo Bolsonaro quer, ao que Jair Bolsonaro quer. Senão ele e Eduardo Bolsonaro vão fazer o possível para acabar com a vida das pessoas que tentarem impedir isso. E no caso, ele cita especificamente Davi Alcolumbre. Esse sujeitinho sem noção ainda não percebeu que todas as atitudes que ele e Eduardo Bolsonaro tomaram que prejudicaram o Brasil, sancionaram o ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes e também prejudicaram a vida de todos os brasileiros sem exceção. Todas essas ações não fizeram o Brasil se dobrar. E ele acha que agora ele vai conseguir, mas não vai. O Brasil já mostrou que não vai se dobrar. Mas vamos ver aqui a nova ameaça que ele fez, o novo surto de Paulo Figueiredo. Mas antes, pessoal, deixa o like, curte o vídeo aí, ajude o nosso trabalho, curte aí, se inscreva no canal se você for novo aqui, verifique se você é inscrito. Muita gente assiste os nossos vídeos diariamente e ainda não é inscrito aqui no canal. Se for o seu caso, se inscreve aí e vamos então ao surto de Paulo Figueiredo. Ele estaria rejeitando uma anistia ampla, geral e restrita, dizendo que vai colocar para votar no Senado um texto alternativo de autoria dele. Volto a dizer, essa anistia dele, inclusive, não liberaria o presidente Bolsonaro. Davi Alcolumbre, eu sou louco para te sancionar. Eu não tenho esse poder, o governo americano tem. Eu sou louco para te sancionar. Faz isso, mete esse textão aí, bota a tua assinatura, cara. Porra, me dá esse presente, porque eu te garanto, não terá apoio da nossa parte, não resolverá os problemas com os Estados Unidos. E além de não pacificar o país, não tirar as tarifas, não interromper as sanções ou retirar algumas das sanções que podem ser aplicadas a indivíduos ou até ao próprio país, essa anistia não resolve para o nosso problema político-social. É inacreditável ou não é, pessoal? Ele basicamente deixou claro aqui, ameaçando, é claro. Ou Alcolumbre passa a anistia do jeito que eles querem, ou então o Brasil sofrerá as consequências. Ou então o povo brasileiro seguirá sofrendo as consequências da taxação norte-americana. Ou então não haverá pacificação no nosso país. Aí eu pergunto para vocês, não eram esses caras que defendiam uma anistia pelas velhinhas que participaram da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, pelos velhinhos, pelas mulheres? Esse é um recado claro para essa turma aí que votou no bolsonarismo em 2022. Todos esses que estão presos lá votaram nos bolsonaristas, votaram em deputados bolsonaristas, votaram em Jair Bolsonaro. E agora essa galera, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, estão traindo o voto desses gados otários que foram feitos de massa de manobra no dia 8 de janeiro e dizendo na cara deles e de seus familiares que uma anistia que beneficie somente a eles e não a Jair Bolsonaro não serve. Eles não querem. Ou seja, é tudo mentira. O que eles querem é beneficiar Jair Bolsonaro. Vocês não importam. Aqui ficou um recado também para essa massa de manobra que ainda existe, que defende Jair Bolsonaro com unhas e dentes. Eles não se importam com vocês. Abram os olhos de vocês nessa eleição de 2026 que se aproxima. Davi Alcolumbre deixou claro que uma anistia que beneficie a alta cúpula do golpismo, Jair Bolsonaro e seus generais, não passará pelo Senado Federal. Ele deu uma opção aos bolsonaristas, aos deputados bolsonaristas, de passar uma anistia que beneficie só as pessoas que foram feitas de massa de manobra, mas que não anule penas, que corte a pena dessas pessoas no meio. Muitas foram condenadas a 12 anos de prisão, teriam então a sua pena reduzida para 6 anos, o que seria bom até demais para essas pessoas, porque elas tentaram um golpe de Estado. Só que o que os bolsonaristas disseram? Traíram essas pessoas e disseram que não querem. Se Jair Bolsonaro não for beneficiado, eles não querem essa anistia. Então, gados, abram os olhos de vocês para 2026 e façam a escolha certa nas eleições. Esqueçam a extrema-direita, essas pessoas não pensam em vocês. Procurem candidatos que defendem o povo.
candidatos que defendem a soberania do nosso país, candidatos que defendem a nossa economia, candidatos que defendem a geração de empregos. Se soltem dessa coleira do bolsonarismo, ou vocês acabarão como esses outros idiotas que estão presos agora por serem utilizados de massa de manobra para que Bolsonaro tentasse dar um golpe de Estado no nosso país. Vocês concordam, pessoal do canal? Vai deixando sua opinião aqui abaixo, seu like no vídeo, curte, pessoal, se você não curtiu ainda, preciso do seu apoio. E os jornalistas do Globo News também desmentiram os parlamentares bolsonaristas e esfregaram verdades na cara deles, deixando claro para todo o Brasil a verdade sobre essa anistia. Olha só. O Senado, eu acho incorreto chamar anistia. É redução de pena. Não é anistia. Então você vai ter, de um lado, essa anistia, um dos textos, esse texto, eu entendo que o PL quis botar o bode na sala para depois tirar o bode, então fez um texto bem grosseiro, que eu acho pornográfico. Eu acho que, aliás, esse texto deveria ver com aquela advertência, esse projeto de lei é impróprio para menores de 18 anos. Se persistirem os sintomas, né? É um texto pornográfico. O texto do Senado, ele tem um bom senso, porque ele resolve a dosimetria. Não pode a Débora do Batom pegar uma pena próxima do Braga Neto e do Bolsonaro. Não sei qual vai ser a pena. Eu estou dizendo, os acusados de líderes, de chefiar, não podem pegar uma pena próxima do crime de multidão. Que é 20 anos sem os agravantes, né? 12 mais 8. Que seria próximo do dela, sim. Então, e aí o STF vai revisar caso a caso e pode diminuir pela metade. Ou seja, muita gente que está com pena, cumprindo pena em prisão, que não é 10%, talvez, possam sair. Mas, de qualquer maneira, essa não é uma anistia que pacifica. Essa é uma anistia que convulsiona o país. Porque quando diz pacifica, você tem que ter dois lados. Você tem que ter anistia para os dois lados. Pacificou. Essa não é para uma pessoa. Porque acabou a hipocrisia de que é pela Débora, que é pelos velhinhos de Bíblia ali, se é pela senhorinha, que é tudo mentira, mas estou usando a imagem da extrema-direita, que estava no 8 de janeiro, porque eles são contra o projeto do Senado que reduz a pena dessas pessoas. O repórter Kleber Lourenço já pegou uma declaração que o Sóstenes vai votar contra esse projeto de reduzir a pena dos... Então, sobrou o Bolsonaro. Não é uma anistia de pacificação. Não dá nem para dizer que é uma anistia ampla, geral e restrita. É uma anistia para o Bolsonaro. Essa é a verdade, pessoal. Essa é a verdade no momento. Então, gados, abram os olhos. Vocês familiares dos que ainda estão presos, dos que estão cumprindo pena pela tentativa de golpe de Estado do Rio de Janeiro, abram os olhos. Como vocês viram ali pela declaração do jornalista da Globo News, Sóstenes já declarou que vai votar contra uma anistia que vai beneficiar as pessoas que estão presas nesse momento. Anistia não, né? Uma redução de pena, como disse o próprio Guedinho. Então, essas pessoas não se importam com vocês. Abram os olhos. O que vocês acharam, pessoal, das notícias? Deixe sua opinião aqui abaixo, comente o que você acha, o ponto de vista que você tem, que é importante aqui para o nosso canal, para a gente ver o que cada um de vocês pensam. Vamos exercitar a democracia e deixar a sua opinião aqui abaixo.